Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Incolpod, o nosso podcast de tecnologia, de forma leve, descontraída, mas com muito aprendizado, não é mesmo, Aline? É sim, e o tema de hoje é um tema que alguém aqui na mesa domina. A gente trouxe um convidado com mais de 16 anos de experiência na área, um líder, referência e um queridinho aí na internet, tá? Mas antes de falar dele, É, temos já, recado. já demos muito spoiler, então, né? Então, antes para tudo, já aproveita, segue aqui a gente no Incol, as redes sociais vão aparecer aqui embaixo, não deixa de ativar o sininho, não deixa de curtir o vídeo e compartilhar, e ficar com a gente até o final, tá? Porque isso é importante, a gente tá aqui para entregar conteúdo para vocês, a gente quer que vocês vejam até o final, né? Exatamente. Bora? Bora lá. E o nosso tema de hoje é arquitetura de teste e o futuro de QA. E a gente sabe da importância da gente pensar numa arquitetura escalável, né, para que a gente consiga o quê? Não ser super-heróis, que a gente consiga ter ali uma estrutura de teste bem definida, não é mesmo, Aline? E hoje a gente vai falar sobre isso: planejamento, liderança na área de qualidade. Não podemos deixar de falar sobre IA, automação e, claro, decisão baseada em dados. Vamos chamar ele? Bora, vamos chamar ele. Seja muito bem-vindo, João João Júnior. Júnior JJ. Famoso JJ. Quem que falou? Isso tudo aí que vocês falou? Eu vou chamar, vamos chamar. Não, que É o isso? nosso queridinho da internet, da área de qualidade, que a gente tá sabendo. Bom, primeiro queremos agradecer muito por você ter vindo aqui. A gente sabe que você veio de longe, né? Muito longe. E aí, começa falando um pouquinho do JJ pro pessoal. Nossa, que é isso? Que honra. Primeiramente, eu queria agradecer o convite de vocês. Queria agradecer a participação, né? Nessa call presencialmente, coisa mais legal. Em qual pode? Em call, então pode, né? Então pode. Pode começar. Sou o JJ, sou da área de tecnologia, né? E mais especializado em desenvolvimento de software. Trabalho aí há alguns anos e graciosamente na área de QA. Né? Na área de QA, que a gente tem muita criação, a gente traz qualidade. Você sabia que o pessoal só lembra da área de qualidade quando dá um problema gigantesco? Ah, estourou um foguete lá e apareceu no Jornal Nacional. A NASA perdeu 400 milhões de dólares por conta de um erro no software. Ah, tem esse negócio de erro de software? Tem, e muita gente trabalha nisso, e aqui no Brasil tem muita gente fera. Inclusive, já fomos campeões mundiais numa Copa do Mundo de teste de software. O Brasil, em 2014, foi campeão, e a gente tem muitas pessoas que são referências na área. E eu trabalho nessa área, eu sou apaixonado nessa área, porque a gente tem que falar um pouquinho por quê, né? Que eu acho que o software muda vidas. O software ajuda pessoas, salva vidas. Hoje a gente tem cirurgias sendo feitas remotamente. Como que a gente faz isso remotamente? Por conta de um software. E se der um erro nessa cirurgia? Engraçado que a gente fala que quando a gente trabalha na tecnologia, se a gente comete um erro, a gente não tá prejudicando a vida de ninguém. Isso não é mais verdade, né? Hoje em dia a tecnologia atingiu um nível de que a gente já não pode mais brincar com essa frase. Ah, eu não preciso lidar com o humano. Não é mais verdade. Tudo que você vai fazer tem software. A câmera que tá gravando a gente tem software. O pessoal que tá trabalhando na edição, que vai mudar, tá usando um software de edição. A gente está falando aqui em microfones, tem software que está dentro do microfone para melhorar a qualidade, que precisa, viu? Começando noise, problema de nariz aqui, esse nariz grande, precisa. Tem E problema, eu também aí, tenho. tudo isso tem qualidade, tudo incide no que a gente vai entregar, né? Que vai mudar a vida da pessoa. Seja, você vai fazer uma transferência bancária, se der um erro ali, então isso é comum de ver. Dá um erro numa transferência bancária. Isso aí todo mundo vê todo dia. Só que não sabe quem está desenvolvendo aquilo ali. É difícil de ver um foguete explodir. Mas um erro numa transferência bancária, um erro numa chamada, um erro numa ligação. Então isso é do dia a dia. E tem muita gente trabalhando aqui no Brasil, aqui perto de vocês, para desenvolver e para trazer mais qualidade.
Então a gente às vezes foca bastante na qualidade, não é só encontrar erros, mas também melhorar um processo. Quando a gente fala de qualidade para trazer todo mundo para a mesa, eu gosto de lembrar que tem 3 pilarzinhos. Primeiro é o processo, né? Se eu perguntar para vocês o nome de um hambúrguer, vocês vão saber? Qual é o nome de um hambúrguer? Ah, se a gente fala no McDonald's, eu sei. Quarteirão, McTaste, Big Taste. Qual é o nome de um hambúrguer? Eu gosto do. Caramba, fiquei nervosa, agora eu Qualquer não tô um. lembrando. Eu gosto do Madeiro. Ótimo. Perfeito. Vocês falaram aí e já falei isso para salas com uns 200 pessoas, 400 pessoas e normalmente o pessoal lembra de McDonald's, Burger King, Madeiro. E para você lembrar disso, é porque eles têm qualidade. E por que eles têm qualidade? Por exemplo, se eu falar o nome de um sanduíche aqui, que tem 2 hambúrgueres, alface, queijo, molho especial, cebola, picles e um pão com gergelim. É um Big Mac. Todo mundo vai saber, inclusive quem está assistindo. E se você pedir esse sanduíche no Rio Grande do Norte, em Natal, e pedir ele no Rio Grande do Sul, lá em Porto Alegre, vai ser o mesmo sanduíche que eles vão te entregar. Por quê? Por conta de processo. E processo é qualidade. Se eu perguntar para vocês um país de qualidade, qual país vocês vão falar? 2 pessoas aqui. Escrevam aí no chat. Qual país vocês vão lembrar de qualidade? Não. Mensagem aqui. Eu falaria Suíça. Perfeito. Por que a Suíça? Não, fala o outro. Japão. Perfeito. Os dois melhores exemplos que eu cito quando a gente vai falar de qualidade. Suíça e Japão. O pessoal vê a qualidade de vida de ambos os países. Isso também é qualidade. Qualidade de você trabalhar, qualidade de você produzir. Então, o seu dia a dia também faz parte da qualidade. E se você tem uma qualidade do seu ecossistema ali de trabalho, você também consegue produzir um software melhor. E aí a gente vai falar do bug, que foi o primeiro que eu falei. Se tem muito bug, se você vê muito bug acontecendo diariamente, todo dia dá um erro naquele software que você está trabalhando. Seu software de gestão, no seu software de edição. Escreva aí qualquer tipo de software que você já trabalhou ou trabalha. Você vai ver, se você tiver muito erro diariamente, semanalmente ou corriqueiramente, você vai ver a qualidade naquilo ali. Se tiver todo dia, você vai parar de usar aquele software. Então, se você encontrar muitos erros na produção, no dia a dia, você vai parar de usar o software. Então, a empresa que está desenvolvendo aquele software vai parar de monetizar. Então, não vai conseguir ter o produto no mercado. E aí, todos esses 3 pilares trazem a gente para essa conversa. Esse é o nosso dia a dia, que é o dia a dia do QA. Ele acabou de humanizar o trabalho de uma pessoa de teste. Exatamente, porque a gente, assim, muitas pessoas acham que é só achar erros, né? E o erro, na verdade, talvez não é a melhor, não é nem o que a gente quer, né? O que a gente quer muitas das vezes, ter um processo muito melhor definido, né? Então, quanto melhor o processo, a gente minimiza a quantidade de erros. E é muito o trabalho do QA, ele deveria ser muito mais focado nisso. Porque é o que a gente falou, vou voltar no exemplo da Suíça. Pra gente falar que a Suíça tem qualidade de vida, por que ela tem qualidade de vida? Porque ela tem processo, porque ela tem regras, existe um procedimento a ser seguido. Então, eu acho que é isso, sabe? A gente olhar para os erros, a gente tá olhando lá para a ponta final, onde às vezes talvez nem tenha mais solução, né? Quando a gente fala do trabalho que é chegar muito antes que isso. E eu acho que ainda tem muitas empresas que falham nesse papel. Sim, acaba que é um papel que quando a conta aperta, talvez seja o primeiro que as empresas cortam. Quando vem um erro ali, fala assim, quem é o QA que testou? Aí esquece que cortou o QA, que não pôs o QA desde o início, que o QA não teve o tempo suficiente para fazer toda a cobertura que ele propôs. Não investiu na qualificação. Não investiu na qualificação. Esquece, mas aí quando dá o bug, quem é o QA que testou isso aqui? Não entregou software suficiente. A gente comparar aí, a gente falou de tempo. Há 16 anos atrás, a gente tinha no máximo ali um test link ou um mantis para você cadastrar os erros, para você reportar os erros. E o test link para você criar os casos de teste, pensar em testes.
e documentá-los, né? Se você reparar, a documentação, ainda mais hoje, que a gente vive em um ambiente ágil, e a gente falando de PM, a gente falando de PO, talvez a galera, quando vai pensar, vai produtizar um software ali, não escreve bastante, só coloca as ideias dele. Para dentro do desenvolvimento, a galera desenvolver sobre aquelas ideias. E quando a gente tem casos de testes, a gente tem uma documentação passo a passo do sistema. Às vezes não tem esse investimento, não tem ferramentas suficientes para o QA utilizar, o pessoal não conhece as ferramentas que existem. De 10 anos atrás, a gente vai... Nossa, tá ficando velho, né? 10 anos De atrás. 15 anos atrás, de 2010 para agora 2025, não sei se a gente já tem 2026, não sei. Já estamos em 26. Já estamos em 26? Já. Agora, em 2026, recém-chegados. Feliz ano novo. Tô brincando. Tem mais de 150 ferramentas disponíveis para se usar em teste de software. Existem várias camadas do software e a gente começa a falar de arquitetura. Existem camadas de unidade, camadas de integração, onde uma unidade conversa com a outra, e aí você vai validar aqueles componentes conversando com o outro, então você está integrando. Às vezes você não está integrando nem componentes, às vezes você está integrando software com software, porque a câmera tem que integrar, o software da câmera tem que integrar com o software de edição. Aí você vai fazer um teste de integração. Todo esse conglomerado de linhas de código estão funcionando e mostrando para o usuário, aí você vai fazer um teste de sistema. Isso é um teste que o pessoal qualifica como caixa preta. Caixa preta é quando já está pronto ali, está visual, aquele usuário pode manipular o sistema para ter aquele resultado dele. Caixa branca já é quando você está trabalhando com código. E hoje já existem vários sistemas que a gente pode usar para testar a caixa cinza, que é entre o código e o visual. Então, a gente tem várias características de qualidade de software para a gente exercitar no software para ver se ele está com qualidade. Famoso API. E falando, né, ambos fizeram esse comentário, né, sobre a importância do envolvimento da pessoa que pensa a qualidade, né, desde o início. Perfeito. De um... Esse é a colocação perfeita. Pessoa que pensa qualidade. Você não falou pessoa que testa software. Isso já é o... Até o porque tema perfeito. Já é a sua resposta. testar o software hoje, por exemplo, dentro de uma estrutura, eu tenho trabalho com uma solução que ela é bem enxuta, bem pequenininha. Hoje eu não tenho capacidade de alocar muitos perfis de profissionais. Então, às vezes eu executo o papel de PM, PO, né, que são papéis, não estamos falando de funções específicas, e às vezes sou a pessoa que realiza o teste em cima daquela entrega de uma soluçãozinha menor para um contexto que aí, né? Mas qual a importância desse envolvimento desde o início, quando a gente pensa a arquitetura da solução? Da solução, não sei nem se esse é o correto, né? Porque a gente pode falar de arquitetura de software, arquitetura da solução, arquitetura do teste. É que assim, eu acho que hoje a gente fala muito sobre arquitetura quando a gente fala para desenvolvimento. E aí eu até queria, JJ, que você falasse um pouco sobre isso. Desmistificar. Mas existe uma arquitetura de teste, e principalmente quando a gente fala de escalável, né? Então, o que isso significa na prática, né? Porque a pessoa hoje, se falar arquitetura, vão pensar que é lá em desenvolvimento. Mas não, QA também tem essa nomenclatura, né? Então, eu queria que você explicasse um pouquinho sobre isso. Eu acho que se a gente for falar inicialmente como QA, vai ficar um pouquinho complexo. Então, eu vou fazer um parêntesezinho para a gente falar sobre escalabilidade e tudo mais, trazendo para o produto. Quando a gente vai pensar em produto, vamos imaginar que a gente está falando de uma startup. Se a gente pensar numa empresa grande, numa multinacional, já fica bem diferente o que é o produto. Então, as arquiteturas de ambos são muito diferentes, principalmente pela robustez da empresa grande. A empresa pequena, a startup, ela pode errar. Então, às vezes, o QA,
ele precisa ter muito conhecimento para entrar numa fase inicial. E você não acha muito QA com tanto conhecimento. Muita gente nessa caminhada desse tempo aí que eu trabalhei, saiu da área, foi para PM, foi para PO, adquiriu tanto conhecimento que conseguiu se monetizar em outras áreas. E quando você diz esse conhecimento, é um conhecimento de negócio. É um conhecimento geral, porque ele adquiriu conhecimento de qualidade, um conhecimento de desenvolvimento, um conhecimento de negócio, então ele tem o conhecimento de todas as áreas de dentro do desenvolvimento. Porque no fundo ele é integrado, né? A gente não tá falando só do testar. A Ele não- ponta final que é testar é uma... É só a pontinha final. Isso. E aí, o que acontece? Numa startup, você pode errar rápido. Então, você tem que criar MVPs que funcionem para o seu usuário ali que vai comprar, ou às vezes nem vai comprar, vai utilizar o produto ali, vai utilizar vamos dizer, um software inédito, né? Que a gente sempre fala, software inédito. Um software de locadora ali, que nem existe mais, mas, sei lá, um software de boteco, de bar. O que o boteco faz? Ele tem um estoque. No início aqui, ele compra os produtos e coloca em estoque. Aí ele, no dia no dia a dia normal, ele vai lá e vende então, o espetinho, talvez, a cerveja, e aí tira isso do estoque. Só isso que ele faz. Ele ainda não faz com o financeiro. Então ele tem que entregar isso para o usuário. Só colocar produtos no estoque, que já é muita coisa. Então a gente tá falando de RP aí, né? Mas vamos simplificar, um estoque ali que tem só bebidas. Talvez uma distribuidora de bebidas, a adega, que vocês falam aqui em São Paulo, né? Adega. Vocês colocam bebidas e talvez uns snacks, no máximo ali. E você faz a venda desse produto, sem informar financeiro. Você vai lá e entrega isso pro dono da adega. Você tem ali um usuário, no máximo de 1 a 10 usuários. Você está testando aquele produto. Você não está testando o software. É diferente falar testar produto e software. Você está avaliando se aquele produto pode ser utilizado pelo cliente. Você não está testando o software. Testar software, aí... Eu estou habilitando uma funcionalidade e vendo quão ela é aderente para uma determinada necessidade. Isso é o produto. Você está validando o produto. Validando o produto. Quando você fala de validar software, você tem que incidir nas características de qualidade. Esse software, ele é usável pelo usuário? Usabilidade. Ele aplica as funcionalidades? Quais são as funcionalidades primordiais dele aí? Cadastrar produtos. Primeiro, tem que cadastrar o produto. Depois, cadastrar a quantidade. Então, você tem que avaliar, cadastrar produto, cadastrar quantidade, tirar a quantidade do estoque. E aí você já tem que envolver um banco de dados. Então você tem que avaliar, fazer testes com scripts de SQL, entre outros. A gente não precisa falar aqui agora. Você tem que avaliar se o usuário está entendendo aquilo ali, que é um teste de usabilidade. Você tem que validar a segurança se eu não tiver se for um sistema web. Alguém logou naquilo ali ou não? Opa, então já tem outra funcionalidade nova, login. Olha só quão complexo o produto está ficando para você validar um MVP. Então você não está testando o produto. Você está avaliando se aquele produto é aderente ao que o usuário precisa. Então você não está testando software. Quando você fala em testar software, você já tem várias características de qualidade que você tem que inserir. Aí a gente não fala de entrar num shift left, que é a moda, o nome da moda. Não entrar o testador lá atrás. Você entende? Por quê? Porque esse testador que tem esse conhecimento todo de tudo isso, ele é caro para o negócio também. E quando você tem 1 a 10 usuários, é difícil você ter um orçamento para isso. Por isso que é difícil você ver testadores em startups pequenas. E aí, quando você está falando agora de outro produto, que é um produto gigante, de um banco, de uma telefônica, que são os mais simples de se entender, um banco não vai criar um aplicativo do cara fazer um login na conta. Do cara fazer uma transferência. Não, porque ele já tem tudo isso pronto. Você vai avaliar um produto novo para crianças.
Então eu vou criar um cartão novo para criança. E aí você já precisa ter um QA aqui, que já conhece o sistema todo. Aí a gente vai falar de um tema que é recorrente, que é a regressão. Porque todas aquelas funcionalidades do sistema que já estão funcionando, do banco, nota-se que a startup não tem nada. Ela começou um produto novo ali do zero e está validando com um usuário. Quando você vai falar de uma empresa grande, você tem milhões de usuários. E uma estrutura enorme por trás. Se você inserir qualquer produtinho pequeno, você tem que avaliar se aqueles milhões de usuários vão ser impactados. Aí você já tem que começar com uma estrutura de time muito grande. E é nisso aí que a gente fala em startup, na área de startup, porque é que a empresa grande é um navio, que é muito difícil você pivotar, do que a startup consegue pivotar rápido. E se o cara entendeu aqui, ó. Vou te dar um exemplo. Eu tive uma startup que eu fazia benefícios, eu dava benefícios, e aí eu validei com o cliente que já não eram mais os caras que recebiam benefício que precisavam. Quem precisava era o dono do bar. Ele precisava anotar. Ele anotava tudo no papelzinho. Se você for aqui, em pleno 2026, 2026, você vai ver aqui que se você for na padaria, num restaurante, o cara vai te vender os produtos, ele vai anotar o valor que ele vendeu ali, no caderninho. Aí chega no final do dia, tem 100 vendas anotadas, ele vai lá na calculadora. Ó, hoje eu vendi R$1.000. Tem muita gente que ainda não usa sistema para isso. E a gente tá em 2026. E aí na época, eu validei e falei, pô, esses caras que precisam. Aí o que eu fiz? Pivotei meu sistema que eu tinha, larguei aquele desenvolvimento e comecei um desenvolvimento para esse cara aqui, que ele tinha mais necessidade. Agora, uma empresa grande não consegue. Então aí a gente está falando de dois tipos de arquitetura, né? Primeiro, para você começar a falar de arquitetura, você tem que falar... Nossa, foi um parêntese bem grande, né? Primeiro, você começar a falar de arquitetura, você tem que entender qual que é o produto. O que você está atendendo? Então, esse é o primeiro passo. Aí a gente vai elencando mais passos daqui a pouco. Eu quero falar do polêmico, então. Vamos pro transatlântico gigante. Ah, sim. Era o exemplo da mão direita. É que teve a startup. Precisei fazer a referência que ele for olhar. Agora, grandão. Nossa, esse aqui ficou bom pra caralho. Ficou. Isso vai virar um corte. Vai virar um meme. Vai. Eu quero o exemplo da mão direita, que é o cara grande. Que a gente já falou do... Onde é que você acha que estão os principais gargalos das empresas grandes quando elas fazem corte de qualidade? Corte? Caramba, já começou. Já começamos na polêmica. Logo depois de você procurar o transatlântico aí atrás. Vamos lá. Corte em qualidade. A gente já teve vários aí, né? Recentes, inclusive, no mercado, né? Recentes, inclusive, no mercado, porque o principal recente no mercado foi quererem que isso já aconteceu em algumas ondas anteriores, a gente pode falar de ondas, né? Algumas ondas anteriores, que foi querer que o dev faça o teste, que o PO faça o teste. E eu jogo ao contrário. Eu sempre fiz as polêmicas, sempre falei de polêmicas na área, sempre teve muita discussão. E eu tinha uma coisa que eu falava assim, ó, uma hora vai chegar que vai precisar do QA e não vai precisar do dev. O que tá acontecendo com vibe coding? Sabe o que é a vibe coding? Eu sei porque eu estava no Dev Referências 2025. Corta pra... Eu tava lá. Uma palestra de vibe coding. Então, hoje, o que o cara tá tendo que fazer? Não tá tendo que fazer, mas já começou. Existe um negócio que o pessoal pode estudar também sobre early adoption. Você sabe o que é o early adoption? Isso eu não sei. O que é o early adoption? Tem um conceito, eu não sei agora o conceito, mas o early adoption é o cara... Você tem uma onda
de adoção de certa tecnologia, de certo produto. O early adopt é o cara que está começando ali, ó. Que é o que ele é emocionado, que ele quer ter tudo. Eu sou um early adopt. Eu quero ser o primeiro a usar um relógio, eu quero ser o primeiro a andar com um cachorro na rua. Easter eggs. Eu quero ser o primeiro a andar com um cachorro na rua. Se vocês procurarem aí, vocês acham. Eu quero ser o cara que tem um robô primeiro. Eu quero ser um cara que usa o software primeiro. Cara, eu gosto de novidades, eu gosto de inovação. Você quer estar à frente. Isso, esse é o early adopt. É o cara que quer estar ali. É Aí o tem antenado. Isso, aí tem uma outra... E aí são poucas pessoas, 5% do total de pessoas no mundo. Outras pessoas já... peraí, será que isso aqui não é legal? Não sei. Elas ficam por último para a adoção daquela tecnologia. E tem uma quantidade maior que é a que a galera... você já funcionou, então eu já vou usar. Eu perdi. Tu tava no Vibe TDAH. Code, cara. Lembrei. Obrigado. Maravilhoso. E aí o que acontece? Já teve o early adopt do Go, teve o early adopt do Python, teve o early adopt de todas as tecnologias que hoje são muito usadas. E hoje o que está começando aí, estourando, é o Vibe Coding. Antes do Vibe Coding, teve um negócio que chamava Bubble. Os caras desenvolviam software montando código. Isso aí começou lá em 2010, lá no Google, lá. Os caras... Eles ensinam isso, eles usam isso para ensinar a criança a programar. Montar como se fosse Lego os códigos, as partes dos códigos. E aí chegou agora as IAs, né? E aí as IAs ajudam a criar o código mais rápido e agora tem junto ali já tem IDEs de desenvolvimento que você insere prompts e ela codifica, te entrega ali no final e mostra para você, é isso, é isso, é isso. E você avalia aquele código. Então, se você avalia aquele código, no final das contas, você está fazendo o quê? Testando. Verificando a qualidade. Você tem que entender de desenvolvimento. Ele pegou pesado agora. Eu quero comentário Isso vai... dos desenvolvedores agora os caras vão ficar vídeo. puto comigo. Vocês estão virando QA, meus amigos. É isso. Aí eu corto. Vocês só não estão sabendo ainda. Vocês só não estão sabendo. Agora. Por quê? Porque falaram para vocês que vocês tinham que fazer testes. Daqui agora vocês não estão codando. Vocês estão vendo uma IA codando e agora vocês estão avaliando o código da IA. E vamos voltar no início da tua apresentação, que você começou falando sobre processo, né? A gente ensinou um processo para aquela IA e o trabalho que ela está fazendo é melhor que o dos desenvolvedores, porque ela trabalha com processos Eu gosto muito de falar disso aí, da historinha do GitHub. Sabe qual que é a história? Ele ri antes de contar a história. História do GitHub, JJ. Divide aí com todo mundo. É porque tinha a galera... se você parar em 12 de novo. Tinha a galera que... eu vou desenvolver e vou cobrar sobre isso. Né? Os empreendedores. E tinha a galera, não, eu tenho que desenvolver e deixar o código livre. Aí criou-se o código livre, né? Aí tem o Windows e o Linux. Aí, código livre. Aí todo mundo é fã de aí o cara ganha dinheiro. Não. Tudo bem, não tô julgando, não. Tudo bem. É quase direita e esquerda isso aí, mas vambora. Não, tudo bem. Olha, que esse assunto é polêmico. Ele vai ter que sair daqui outro dia. Não, brinca não. Aí a galera foi lá, código livre, né? Código livre, tal, criaram o GitHub. Agora todo mundo bota seu código aí, bota seu código aí, eu te ajudo, não, é maravilhoso, eu tenho cooperação entre todo mundo. Aí o povo fala assim, não, mas e se um dia alguém compra? Não compra não, porque isso aqui é livre e tal, galera do código livre, né, e tal. Aí de repente vem a Microsoft e pá, comprou o GitHub. Agora se paga. Aí, não, tem gratuito, beleza. Mas aí eles construíram uma parada que chama Copilot. Já estava sendo construído antes, mas como a Microsoft comprou, como é que elas usam o Copilot? Todo mundo que já desenvolveu o código
tem partes de código livre para tudo quanto é lugar. Ele vai lá, o Copilot, você vai lá, eu quero um aplicativo que faz um estoque e a retirada do estoque. Você escreve o prompt, o Copilot vai lá, pega de um dos milhões de repositórios que tem um código que faz estoque e um código que faz a retirada do estoque e te entrega isso. Ou seja, os desenvolvedores foram lá e cavaram a própria cova deles. Eu vou fazer um corte desse, eu vou marcar ele no Instagram. Não, Não, Muito sabe, bom. agora dá pra marcar no YouTube também. É só marcar lá For All Test. Vou marcar pra eles irem lá brigar com você. Não, eles não têm coragem, não. Então, Porque depois você abre um bug, né? abriu a issue. Mas quem vai corrigir a IA? Parei. São eles mesmos, são eles mesmos. hoje ele tá Ele tá atacado. Não, Tá hoje ele- atacado. Hoje tá atacado. Não. Eu vou mudar um pouquinho o rumo antes que você seja cancelado com esses desenvolvedores Tá bom. do mundo, né? Mas ela que contrata, então ela não vai ser cancelada. Eu tô lá no chão de fábrica. Tô contratando mais ninguém ultimamente. Só IA. Manda. Aí eu queria JJ que você falasse. Ele tá atacado. Ele tá. Parei. Não, vocês Só da cortam isso aí, subscrição. não sobe isso aí não, senão o povo vai me bater. É esse que eu vou dar ênfase, Não, eles vão cara. mandar um robô que é IA pra me bater. Parei. Vai, mas se tiver sido testado corretamente, não vai dar nada. Vou Fica ser tranquilo. cancelado. Agora, olhando um pouquinho lá pro mundo do QA, né? Quando a gente fala essa palavra estratégia. Então, assim, a gente sabe que tem alguns times de qualidade que se afogam ali, né? Dependendo da evolução do processo, né? Em que estágio que o processo tá. Fica ali um time fragilizado, com zero padronização. Como que o time zerar um pouco essa conta, sair desse débito negativo e ter bolar e ter estratégias para a evolução do processo, né? Então, acho que é importante falar um pouquinho desse, que é quase aquele momento caótico ali da vida do QA. Tem uma coisa que eu aprendi novamente de startup. Eu trabalho com metodologia Lean, né? E Lean é a gente eliminar os desperdícios. A Tem gente uma falou coisa... sobre linha aqui um pouquinho. né? É legal pra caramba. E quando a gente fala de Lean em QA e em qualquer lugar, eu aprendi muito com um mentor que eu tive na área de startups, que ele fazia uma pausa quando a gente estava desenvolvendo e tudo mais, que ele chamava de amolar o machado. Tem uma fábula disso que eu não vou saber falar, a galera que vocês trouxeram aí vai explicar melhor. Mas é o quê? Você tá cortando árvore todo dia. Você tá chegando nesse momento. Nossa, eu tô cansado. Já tá dando tendinite, tudo mais. Parar, avaliar tudo. E é o momento de você afiar o machado. Porque já perdeu o fio de corte dele. Então aí, tem aqueles momentos de retrospectiva. E isso é muito difícil porque... normalmente tem pessoas júniores nos times, que o custo é mais barato, aí é onde entra, a gente nem falou, né, do corte do QA, é porque a maioria dos times tem pessoas mais júniores, não tem tanto conhecimento, e novamente, por quê? Porque não é tão valorizado, só é valorizado em momentos de crise caóticos. E aí, quando você vai ver, tem pessoas júniores, as sênior já estão em outras empresas maiores ou viraram outras pessoas de dentro do desenvolvimento. E aí, nesse momento caótico, o importante é você parar. Só que aí você tem um grande problema. O time normalmente a gestão. E gestão em times de desenvolvimento se resumem a Scrum Master, Agile Master, PO, PM. Então isso é até importante a gente estar num podcast de POs, de pessoas que são dessa área e tem até um pouco de poder para elas entenderem
que, opa, peraí, tem que amolar o machado, afiar o machado. E o time de QA também tem que amolar. E aí vem aquela outra palavra que a gente falou também, qualificação. Lembra que a gente falou de qualidade em países? Qualificação. Os caras são extremamente qualificados. E aí você tem uma pessoa júnior no time. Ela tá totalmente estressada, não tá cortando o machado, não tá estancando, tá aparecendo bug pra tudo quanto é lado. É melhor você demitir a pessoa do que você qualificar? Ela já tem um conhecimento de 1 ano, 2 anos de empresa, conhecimento de regra de negócio. Você vai demitir porque a pessoa já tá às vezes até num burnout. Então, eu acho que o que eu sempre aprendi e que é muito difícil de acontecer, é muito difícil você ver empresas fazerem isso, é esse momento de... Até mesmo porque, quando a gente fala de empresa pequena, não tem esse tempo. Agora, quando a gente fala de navios, né? Tem esse tempo. Dá para esperar. Então, eu acho que a melhor parte é ter momento... A gente aprendeu muito Scrum, né? Muito Scrum. Muitas empresas usam Scrum. Só que o Scrum, ele não tem um tempo entre os sprints. É contínuo. E O aí... seu tempo de parada é uma agenda de retrospectiva. Isso, É é a esse. retrospectiva que é só a falação de mal, é só arrebentar. Mas e aí, a segunda-feira? Não vai... Peraí, vamos parar, vamos ver o que tá acontecendo. Porque, cara, você vai pôr um júnior no time, o júnior não vai saber que ele tem que colocar dentro dos 40 horas semanais dele, que ele tem que colocar 5 horas por semana, 1 hora por dia, pra ele pensar, opa, o que eu vou fazer amanhã? Pra ele se reorientar. Normalmente não coloca nem o tempo do reteste. O que é o reteste? Você achou um bug ali, você tem que retestar. Ninguém coloca esse tempo no desenvolvimento. Você só coloca, vou desenvolver e vai dar certo. Pô, não deu. Atrasou o sprint. Por que será? Porque você não colocou o tempo que você vai retestar. Ninguém coloca isso. Eu fico abismado. Aí eu coloco, mas eles nem colocando resolve. E dentro do papel de uma liderança de qualidade, essas são as principais dicas que você daria para esses gestores, para esses times que têm esse certo poder? Essa é uma dica primordial, né? E aí principalmente conquistar ali. E muita gente, já até antigo de casa, não acredita muito em automação. Por que não acredita muito em automação? Aí volta de novo, ainda bem que nós já explicamos. A startup não precisa de se automatizar teste, porque amanhã ela vai pivotar. A não ser que seja uma coisa muito repetitiva. Aí se é muito repetitiva, por que você não vai automatizar? É muito repetitivo, você vai ficar fazendo manualmente todo dia. Você vai usar Insomnia, você vai usar o Postman. Até que hoje a Postman já ajuda a automatizar, mas tem ferramentas melhores para se automatizar. E aí, você precisa automatizar não só aquilo que é o que vai quebrar primeiramente em produção. Uma das coisas que eu sempre me preocupo em fazer é fazer aquilo que é trabalho sujo, pesado. O que é o trabalho sujo, pesado? Coisas que são repetitivas. Então eu tenho que cadastrar um produto. Às vezes isso não é nem a jornada principal do usuário. Mas toda vez que o desenvolvedor vai fazer alguma coisa, vai criar um produto, um SKU novo, quando a gente fala de gestão de estoque, tem que criar talvez um código novo ali, uma variável nova. E aí você vai ter que testar aquele cadastrar produto, de novo, manualmente. Você não vai nem lembrar que você tem que cadastrar aquele produto. Já cria uma automação que cadastra aquele produto. Amanhã você cria outro. E de repente você tem uma lista de várias automações que são repetitivas. Para depois você vir e falar assim, nossa, eu não preciso mais fazer o repetitivo. O pessoal, na área de QA, eles pensam normalmente em fazer um smoke test primeiro. Por que a gente pensa em fazer o smoke test? Porque realmente é o que vai quebrar com o usuário. Só que isso daí, às vezes, não é o primordial
na quantidade de tempo que eu gasto. A gente foca muito no core quando. Agora falando da posição de quem tá ali pra fazer esse papel, né? De PO, de PM, você tá pensando na entrega final ali, no resultado, na agregação de valor para o usuário. E a gente só pensa no fluxo core. Exatamente. E às vezes a gente pensa no fluxo core e desconsidera que como o JJ disse, vou dar um exemplo. Produto, um SK1. Fluxo core que possa ser a venda. Ela vai independer do produto? Sempre. Ela não. Ela vai independer do produto? Ah, não, ela depende. Então. E várias vezes eu paro em cenário de teste porque o abençoado produto já usei todo o estoque que tinha lá no meu cenário. Aí você cria um cenário automatizado que cria um produto no estoque. Não é o do teste, tá vendo? Ele só cria o produto no estoque. Automatiza esse fluxo. Não é um fluxo que você vai usar, né? Você vai ter que cadastrar toda vez na mão o produto. E não é do teste, não é da feature que você está desenvolvendo ali na hora. Não, mas eu dependo dela para dar continuidade naquele meu core. Então, ela tem sim a sua importância e ela tem volumetrias consideráveis, né? Ondas de volumetrias consideráveis. E ela vai, de fato, afetar o seu core, independente disso. Então, assim, às vezes, por mais que a gente fica muito focado no core, existem coisas que podem não estar explícitas, que fazem parte do core, mas elas estão correlacionadas. E a automação ela é muito benéfica nisso. Até porque se você for rodar o seu core sem rodar o dado mestre, você não roda a automação do core. Criação de massa. Eu vou usar um exemplo. Passei raiva essa semana. Tudo bem, a gente já tá em 2026, né? O pessoal não tá entendendo nada. Estamos gravando em 25, galera, mas vai aparecer aí pra vocês, já vai ser 26. Fala assim, escreve aqui no comentário, eu cheguei em 2026. É. Chegou no futuro já. Mas a gente tá agora numa virada de mês, vou fazer um teste, e aí não tá aparecendo, tá travando meu processo, a mensagem que aparece não me leva pra lugar nenhum. Era a abertura de um período. Virou um mês, eu preciso fazer a abertura do período, cara. E a mensagem que me aparece a mensagem que me aparece no ERP não me direciona pra isso. Não, porque... Eu fiquei lá 3 horas batendo cabeça procurando erro. Exatamente. E aí alguém resolveu isso em 5 minutos, te garanto. Não, a gente teve que abrir o código e debugar. E aí, onde é que tava o erro? Tudo bem. Faltou só o cadastro. Então, mas quando achou o erro, vocês resolveram em 5 minutos. Não, em 10 segundos. Era 2 dígitos e ok. São piorou, 3 né? cliques. Então, eu quis... Enfim. Mas é exatamente isso. O tempo que se perde, esse tempo gasto, é um tempo que você não precisaria se você tivesse um preparatório muito bem definido, né? Então, por que você riu? Porque a gente não tem uma automação para criação do período, não, mas e aí o pessoal acha que a automação é bala de prata. Vai resolver tudo. E aí eu sempre falo, todo lugar que eu principalmente o pessoal que eu dou treinamento, eu falo, automação, ela é primordial em 2 casos. Pensa ela como principal em 2 casos. Se é repetitivo, você tem que ficar repetindo o negócio todo dia ali. É tão simples, eu faço na mão. Moço, você vai fazer isso 8 vezes por dia, 30 dias por mês, 20 dias por mês. Então é repetitivo, faz a conta, né? E se é portabilidade, que no caso também se torna repetitivo. Mas o que é portabilidade? É uma característica de qualidade. Começou lá, o pessoal começou a entender ela lá por conta dos números de telefone. Eu podia fazer a portabilidade para outra empresa. Operadora. Aí depois veio os bancos. Eu posso fazer a portabilidade da minha dívida para outro banco. E aí na área de software existe uma característica de qualidade. Que o software precisa ser portável. Isso é da ISO, não é eu que estou falando. É a norma ISO internacional. Se o seu software vai para qualquer nível de maturidade, CMMI, TMMI, internacional, precisa ter isso. E o que é portabilidade? Se eu perguntar aqui nessa mesa, tem quantas pessoas? 3. Qual é o modelo do celular de vocês? O meu. Modelo. Modelo? Não, desculpa, vamos diminuir. Vamos. A marca. Qual é a marca? O meu é Samsung, Samsung? porque eu sou de TI, né? O seu? O meu é da Apple. Ela comprou a marca. Você também. Pronto. Não, eu tenho Samsung e Apple aqui. Mas ele tem os dois. Eu tenho os dois, mas lá na minha mesa de teste eu tenho Lenovo,
eu tenho o Motorola, eu tenho o Xiaomi, eu tenho... E a gente tá falando de marcas. Aí, dentro de cada marca, tem os modelos. Uhum. Olha só o tanto de... Você tem que fazer o mesmo teste. Ah, mas se funcionar num lugar, tem que funcionar no outro. Prova, então. Como que você prova? Ter que funcionar é Testando. diferente de... De funcionar. Ah, mas aí tem que funcionar, porque eu fiz tem que funcionar e tal, e fez funcionar. Aí vai lá a donazinha, tiazinha lá da Dona Maria, lá no interior de Minas Gerais, lá em Araguari. Não, tô zoando. Lá em Araguari, ela usa um Samsung Pocket Mini e usa seu sistema. E no dela tá dando pau. E ela tá lá, vai parar de usar e tá falando, mandando o grupo da tiazona pra todo mundo falando que não tá funcionando. Ela tá sendo o quê? Ela tá sendo um detrator do seu sistema. Isso também é característica de qualidade. E aí entra em operacionalidade e entra no Customer Success. Customer Success também testa. Desenvolvedor testa, que a característica de qualidade de desenvolvedor é manutenibilidade. Esse código está mantível. Entendeu? Time de usabilidade é uma característica de qualidade. Segurança é uma característica de qualidade. Tudo isso vai dar o que para o sistema? Confiabilidade. O sistema ele é confiável. Que é o que o usuário precisa para, de fato, falar, eu vou utilizar. Exatamente. E aí tudo isso para falar que repetitividade e portabilidade. Você está criando um produto. Vocês aí que assistem aqui por conta de produto. Você está criando um produto que ele tem características repetitíveis e é preciso utilizar em vários... Não precisa ser só mobile. Mobile é o que é o mais complexo, mas portabilidade em navegadores, na web. Então você tem lá o Chrome hoje, Firefox, Safari e o Edge, os mais usados hoje. E ainda tem o Brave, que agora é muito utilizado. E tem uns outros pequenos aparecendo aí também. Isso também é portabilidade. Tem que funcionar Você tem que testar no 5. Você vai testar manualmente? Não, você vai automatizar para testar em vários. Mas você tem que testar. Ah, tem que funcionar. Então fala. Como que você vai falar que tem que funcionar? Vai esperar o seu usuário achar um bug? E o bug na produção sai mais caro. Sempre mais caro. Exatamente. Então... E quando a gente fala de mobile, a gente... Assim, pode parecer uma palavra muito simples, portabilidade, né? Mas quando a gente fala de portabilidade, a gente não tá falando só de marca. A gente não tá falando só do modelo, então, ser um iPhone, né? Um iPhone 14, um 13. Não, a gente tá falando de versionamento também. Sistema Ele ia operacional. me descer a porrada, porque ele falou, eu tenho o Samsung e tenho o iPhone. Eu falei, já testou no iOS, já testou no Android, já tá ótimo. Pra que vai ter um... O Motorola. Ele já desceu Cara, no cacete antes de eu perguntar. Lenovo. Tem um monte de gente... Você sabia que tem 10 marcas... 10? Não, das 10, eu postei isso em 2024, que foi o ano de 2023. Em 2023... De 10 marcas chinesas, 7 delas são mais usadas no Brasil. Quais? Você já viu falar da Oppo? Não. Cara, Oppo, Poco, vende pra caramba. Inclusive, se você tiver um Oppo ou um Poco, vocês comentam aqui. Qual que é o modelo? Cara, se você for lá na onde eu fui, eu vim em São Paulo só pra ir no Braga. Na Galeria Pajé, você vai ver 1 milhão de marcas diferentes vendendo toda hora. Por quê? Celular de 700, 800, 900 reais. Que tem 64, 128 GB de memória, processador octa-core, que é rápido. É chinês. Tem uma marca que chama Vivo. Eu nem sabia que existia a marca Vivo, era telefone. Era operadora. E tem uma marca de celular Vivo que vende pra caramba. Aí o pessoal tá sendo enganado, que acha que tá comprando a linha telefônica, na verdade tá comprando o aparelho. Não, no Brasil, né? Porque é mundialmente. E no Brás. No Brás. Lá na Santa Efigênia. Aí, tem marca demais que a gente não sabe. Cara, Multilaser. Mano, na Americanas vende Multilaser.
E é bom. Não, aí você tá. Aí eu não sei. Aí eu não sei te falar. Tá bom, não vou discutir com você Aí- só porque você é qualidade. Não, Aí eu não sei, porque eu não te sei se eu falar. testo Aí ele. Eu não esse sei. daí Esse eu acho que eu. Deus me dibre. Bom, agora eu queria falar de duas palavras que eu acho que são muito importantes para quando a gente fala de qualidade em si. E eu queria que você comentasse um pouquinho sobre elas, sobre a importância dessas palavras pra gente. Uma palavra que eu acho que é muito importante na qualidade é maturidade, né? A questão de maturidade e a questão da cultura de qualidade, que é uma coisa que a gente fala muito, né? Acho que, na verdade, é o que a gente tá falando muito aqui até agora, é cultura, né? O cultural. Mas se perde um pouco nisso. Então, eu queria que falasse um pouquinho sobre essas duas palavras, o quanto elas se complementam, né? O quanto elas são importantes caminharem juntas. Assim, resumindo, quanto mais cultura você tem na equipe, você tem mais maturidade. E para você ter cultura, é necessário a disseminação, e aí sim envolve a equipe de desenvolvimento, tanto PO quanto PM, e todas as letrinhas, programador. É também saber que eles têm a entrega de testes ali. E por que que eles estão testando? Acho que você colocar ali uma coisa legal que eu sempre falo é você colocar qualquer tema que você quiser dentro do 5W2H. O porquê, como, quando, onde, quanto vai custar, quem. E a última eu sempre esqueço. Como? É. Acho que já Já falou. foi? Já Enfim, me perdi. já Era me perdi. 7, cara. São 7, né? 5W2H, pesquisa aí. Isso. Cria o 5W2H da qualidade. Por que que você precisa ter a qualidade? E aí, cara, aí tem uma galera que gosta do presencial, bota lá no seu presencial. Tem uma galera que tá no online, coloca lá no seu Wiki, coloca lá onde todo mundo acessa. Faz um quadrinho. Igual aqueles quadros que a gente colocava na, na equipe lá, quando você tava entrando na empresa, é mural, lá no mural. Coloca lá no mural. Por que que você... E aí você vai vendo o porquê, como que você faz, você vai fazendo. E aí fazendo, você vai criando a cultura, né? Ó, tô careca. E aí, maturidade... não dá conta. Cara, eu não aguento. Teve que até abrir a câmera pra sua risada. Teve, né? Eu tentei me controlar pra não Não. quebrar a linha de raciocínio, mas Tudo ele mesmo bem. cortou. É porque vocês não viram ela comendo salgadinho. Tu não vai contar isso aqui, não. Se contar, ela vai editar, então é melhor nem contar, nem perde o tempo. Eu deixo tu fazer um corte no final contando essa história. Tudo isso que eu falei agora é pra mostrar que eu não tenho maturidade, então eu não posso falar sobre maturidade. Entendeu? É tudo planejado. Ele tá mostrando como não ter maturidade para É. que vocês entendam o processo da maturidade. Então, mas aí, maturidade em qualidade é a gente repetir os processos, né? Quanto mais a gente repetir os processos, mais a gente vai entender do que a gente está entregando, qual produto a gente está entregando, por que que a gente está entregando aquele produto, normalmente volta no 5W2H, como que você faz essa entrega, né? E aí você vai escalando. Dentro da área de desenvolvimento de software, existem... Aí vocês podem estudar. Existem certificações de níveis e maturidades de desenvolvimento, né? E tá ligado diretamente à qualidade. Então, se você tem ali uma arquitetura que é padrão, que qualquer pessoa que vai entrar no seu desenvolvimento, ela consegue já começar e já sair jogando, então você já tem um nível de qualidade, um nível de maturidade no desenvolvimento. Se você já tem algo automatizado, com o tempo, então
A maturidade não tem jeito. Ela começa com a piada, porque você não tem nada, e aí você vai trazendo fatores que você já tem uma maturidade para entregar aquele produto. Mais rápido, mais performático e tudo mais. Tá relacionado à facilidade que você vai ganhando experiência, expertise, e aquilo vai se tornando algo mais automático, mais fácil, né? Isso. E eu acho que, assim, essa maturidade, ela só é possibilitada com uma das palavras-chave que todo mundo esquece dentro de qualidade, que é planejamento. É extremamente você ter essas etapas de planejamento, porque sem isso você não faz essa evolução acontecer. Você vira um mero testador, no final das contas. E testador ainda do que você está testando, às vezes até só pelo seu conhecimento, enfim, mas você acaba não olhando para cobertura, para indicadores, para outros aspectos que não estão relacionados ao de fato à execução em si, aquele produto. Você virou um executor de tarefa e no Uhum. final você quer ver só a mensagenzinha verde de sucesso. Isso, não é esse o objetivo. Fala, JJ, fala. Porque tem uma polêmica muito massa na área. Hum. Eu adorei a palavra executor, eu vou arrumar briga com a Ju agora. Gosto. Todo mundo que gosto. trabalha na área de qualidade é testador. Então, quando alguém coloca na mesa, coloca no LinkedIn, coloca em qualquer lugar, uma diminuição da palavra testador, eu entro na briga. Eu criei um projeto chamado Projeto Tester, em que eu entrevistei, tá aqui no YouTube, lá na For All Test, entrevistei 11 cargos dentro da área de testes. Você sabia que tinha 11 cargos Não. diferentes? Mas eu sei que a gente começa pelo testador, lá pelo tester. Eu sou tester júnior. Na verdade, Eu sou estagiário. todos eles são testers. Isso que eu quis mostrar, chama Projeto Uhum. Tester. O analista de qualidade, analista de testes, projetista de testes, analista de segurança, analista de performance, um líder de testes, um coordenador de qualidade, enfim, vai mudando as coisas e cada um vai tendo atribuições diferentes, lá você pode ver, mas todos são testador. Aí a questão, acho que se você falou e ela especificou o que você falou, um executor. Não era executor. O professor é testador. Todos nós somos testadores. Independente se você é um testador líder de testes. Entendeu? Líder de testes. Tá relacionado à tua maturidade. Porque senão diminui demais a nossa profissão. E a gente já é diminuído no dia a dia. Aí isso aí é um corte doído. Coloca a musiquinha lá no fundo. Eu vou colocar você cantando. Mas eu quis trazer esse ponto para justamente as pessoas entenderem que a gente não é um mero executor, entendeu? Aí, ó. Esse que é o ponto. O planejamento é justamente para demonstrar que a gente não é um mero executor. Porque existe... E aí, por quê? Porque a gente escuta muito essa frase, o que o QA faz, qualquer um faz. Não faz. Não faz, porque existe um planejamento por trás de tudo isso. Existe técnicas para serem feitas. Existe muitas vertentes, como você trouxe. Como muitos cargos. Então, é isso. Na verdade, o meu ponto foi justamente para trazer que a gente não é um mero executor, entendeu? Enfim, que é o que todo mundo vai... Todo mundo só pensa nisso, na verdade, né? Porque todo mundo só olha pro QA quando ele tá na fase de execução. Então, todo mundo só olha pro QA e fala, não, enfim. Aí, nessa hora, todo mundo quer tudo, a qualquer momento. Rapidez, velocidade, quer tudo. Mas não esqueceu que lá na frente, talvez você não deu o valor pro QA planejar tudo que ele precisava fazer para chegar aqui com tudo como ele deveria. Então, eu acho que é nesse sentido de provocação que eu quero trazer. Porque, realmente, o que você falou é verdade. A gente é diminuído o tempo todo. E eu acho que infelizmente, é por isso que a gente hoje qualifica muitos profissionais e acabam perdendo esses profissionais para outras áreas. Porque lá eles se sentem mais valorizados, né? E eles sentem que eles não são definidos como um mero executor, como muita gente define o pessoal de qualidade. Aí Muito vocês embora corta o que isso que precisa... ela falou
bota num shorts assim e bota a musiquinha de fundo. No final, eu vou Tá cortar vendo o que ela não cabelo tem dela. maturidade nenhuma. Não, mas nós vamos fazer isso aí. Quem sabe da audiência. Desculpa, eu te cortei, continue. Não, mas eu queria fazer o link sobre a fala dela e o, né, o teu projeto de mostrar que todos os níveis de maturidade e senioridade, na verdade, são executores. E quando você traz para esse viés de que a gente perdeu o cara que iniciou como testador porque ele não se sentiu valorizado, ele não deixou de fazer o papel de testador na outra função, Exatamente. porque é necessário. Né? É a posição que fala sobre a qualidade e a entrega do nosso trabalho. Né? E um adendo muito legal é que eu já tive pessoas que me perguntaram: eu saí da área tem 4 anos, eu tô voltando agora. Como é que é? Cara, você não perdeu nada que você conheceu, você já tinha conhecimento. Pode ser que tenha uma ferramenta nova, que você vai aprender a ferramenta nova, uma técnica nova, mas o que você aprendeu você não perde. Eu virei PO, fiquei como PO, como PM. Cara, você adquiriu mais conhecimento. Agora você quer usar uma ferramenta, beleza, você vai aprender uma ferramenta e tal, mas você não perde o conhecimento. Exatamente. E agora eu vou começar a guiar a gente para o fim com uma pergunta. A gente já falou dela. A gente tá meio polêmico hoje. Mas eu queria saber a sua opinião. Vixe, opinião é foda, hein? Opinião, é opinião. A respeito, né? A gente falou que o nosso tema do episódio hoje é sobre o futuro da qualidade. O que você enxerga nesse link com as IAs disponíveis dentro do papel do profissional de qualidade? Eu posso falar embasado no conhecimento que eu tenho e no estudo que eu sempre faço, que eu sempre fiz de futurologia aí. A minha opinião, eu falei, opinião a gente não precisa considerar em debates, em conversa, que foi a questão de que daí para frente a gente precisa conhecer mais sobre qualidade, ter o conhecimento mais sobre desenvolvimento de software com qualidade. Por quê? Porque a IA vai construir softwares. E já está construindo software. Então a gente não está falando de futuro, a gente está falando de presente. E aí, se a gente fazer o exercício de futurologia olhando para o passado, por que a gente tem IA hoje? O pessoal não sabe o motivo. A gente tem IA desde 1950. Só que para a gente ter uma IA, a gente precisava de dados. Porque ela tem várias camadas e formas que são a tecnologia que é usada para entender esses dados. Beleza. Para a gente ter dados, primeiro que a gente não tinha capacidade de máquina para processamento desses dados. A gente chega daqui a pouco em processamento, mas não tinha capacidade de armazenamento. Hardware. Não tinha capacidade de armazenamento. Aí, com a evolução da computação, criou-se a internet, apareceu-se a internet, foi popularizada. Depois, a gente teve uma evolução que foi chamada de cloud. Que nada mais é, simplificando aí, os caras vão ficar puto comigo. Já tretou ali antes, mas vai ficar puto comigo. Aí vocês explicam melhor aqui no chat. O que é a cloud? Basicamente, a gente tem... Primeiro, antes, como que era que a gente armazenava, né? Capacidade de armazenamento. A gente vai lá e salva no nosso disco rígido, no nosso computador. Aí depois você já tinha anteriormente mainframes, né? Mas aí você começou a ter servidores que você começava a armazenar essas informações, esses dados nesses servidores. E aí começou a cloud, que aí descentralizou esse armazenamento. Como assim descentralizou? Aí os caras vão me bater. Vocês podem explicar melhor. Mas eu explico para quem não conhece, é o seguinte. Você tem uma informação, você tem um dado. Esse dado tem bytes. Vocês lembram do torrent? Lembra do Emule? Que você baixava filmes? Ela gostou, ela não lembrava. Né? Baixava filmes e tal. Como que era baixar naquilo lá? Você tinha pacote do filme, você tinha um filme inteiro, só que ele tava em outros lugares.
Que outros lugares que era isso? Era na minha máquina, na sua máquina, na máquina de todo mundo que usava o serviço. Tinha lá o protocolo que era acessado e dividido. Então você tinha lá um HD de 256 GB tinha 6 GB que era usado pelo Emule para colocar pedacinhos de outros. E aí começou a computação na cloud. Que aí usava outros servidores, aí começou mainframes, começou data centers. E aí a capacidade de armazenamento ficou elástica. Ficou gigante. E aí começou, depois assim, da época de 2010 para frente também, começou um negócio chamado Machine Learning. Aprendizado de máquina. E aí esse aprendizado de máquina começou a pegar esses dados e entender eles. Né? Então você teve ali armazenamento, você teve armazenamento descentralizado e você teve o aprendizado de máquinas, aprender o que significava aqueles dados ali e arrumar eles direito. E aí teve aí teve as APIs, a arquitetura de software. Aí a gente fala de arquitetura, tinha um sistema monolítico, um monolito, que você construía o sistema com a arquitetura toda em cima de camadas. E, por exemplo, você ia no banco, num caixa, caiu o sistema. Aí o cara do caixa, caiu o sistema aqui. Aí você ia no gerente, que é a outra coisa que o gerente usa do sistema. Caiu o sistema. Caiu o sistema de todo mundo. Caiu o sistema de um, caiu o sistema de todo mundo. Isso aí é o monolito. Né? E aí, esse monolito foi quebrado em microsistemas, em APIs, microserviços. E essa quebra de microserviços foi o segundo boom. O primeiro boom foi na época da internet, com o bug do milênio. Apareceu um monte de empresa para trabalhar, fazer novo software. Aí a gente teve esse boom ali de 2015 a 2020. Preciso de gente para trabalhar, preciso de gente para o quê? Começar a quebrar o serviço. E essa quebra de microserviços começou de 2015 até agora 2025. As grandes empresas vieram investindo para tirar o sistema delas de monolito, em mainframes, e colocar em microserviços. Precisou de muita gente para trabalhar. Teve muita gente por conta da pandemia. Não, já estava antes. Já estava de 2015 para cá. Começou a entrar gente demais na área de desenvolvimento. Por conta de precisar de gente para trabalhar em microserviços. Importante que eu esqueci de falar antes desse passo. Por que precisou de ter microserviços? Porque começou os smartphones. E ele não tinha facilidade de entrar nos dados. Você tem um banco de dados lá, não tinha facilidade dele se conectar com o banco de dados, por exemplo, do banco. Você tinha que fazer um sistema todo novo. E aí começou os microserviços quebrar, porque aí o seu celular entrava no banco, no banco de dados mesmo, entrava no microserviço de login, por exemplo, de transferência de dinheiro, e o web também, e o desktop também. Então, aí precisou-se das APIs. E aí, por último, veio o Google. E olha só, agora o meu argumento do desenvolvedor. O desenvolvedor tá puto aqui, que eu quero saber o que ele vai falar. O argumento do desenvolvedor. Em 2005, você precisava de 40 doutores em computação. Olha esse número. É real, porque eu trabalhei em empresa com muitos mestres, doutores. Mas em 2005 você precisava... A Google que tinha esse porte, né? Precisava de 40 doutores... Nem eram mestres, não. Eram doutores em desenvolvimento, em programação, para você fazer um sistema que lia uma placa. Que lia uma imagem. O que está escrito naquela imagem? 2005. Em 2015, 10 anos depois, não tão longe, o Google disponibilizou a API de leitura de placas, que veio com aquele... Quando eles fizeram o mapeamento das ruas, Street View.
E aí lia qual que era o número da casa. A API gratuita. E aí você já não precisava de 40 doutores mais. Você estava fazendo um sistema do cara da startup, você precisava de 3 desenvolvedores que entendiam desenvolver API. E, opa, não tenho esses desenvolvedores, eu vou treinar, vou contratar, vou pagar uma faculdade vou investir nisso. E aí precisou. Aí veio o boom dos celulares e mais dados entrando, cloud, poder computacional, aí começa a entrar o poder computacional. E aí com essas APIs, o Google também começou a desenvolver as LLMs. O que é LLM? A linguagem de criação de textos e leitura daqueles dados lá de machine learning. E aí veio o grande pulo do gato ali, que foi... Tinha várias LLMs, várias inteligências artificiais que faziam coisas diferentes e eles criaram um software que pegava o resultado dessas LLMs, o output, e comunicava com os outputs de outras LLMs. Eu não sei nem o nome lá, eu acho que não, era um negócio Transformer, Megazord, alguma coisa assim. Transformers, né? E aí veio pessoas que saíram do Google e começaram as startups dele, como a OpenAI, que foi a do ChatGPT. Eles lançaram lá em 2019 a primeira versão, aí acho que foi a versão 3.5 que lançou para o público em 2023, né? Foi. Que aí foi o que popularizou. Mas popularizou por quê? Aí veio a IA, né? Expliquei tudo isso por conta da IA. Popularizou por quê? Porque já tinha API, já tinha capacidade de você trocar dados, que aumenta o poder. Já tinha a cloud, já tinha armazenamento muito grande. E tinha uma série de fatores que a inteligência artificial que de 1950 não tinha capacidade, agora em 2020 teve. Porque foi construído coisas que fizeram com que ela tenha capacidade de ser usada. E aí o próximo grande passo, aí é o medo. Aí eu tenho medo. Que é o poder computacional. Que aí a gente começa a falar de computação quântica. E aí a gente não sabe o que a IA vai fazer. Cara, a IA vai criar coisa. Não é a gente que está mandando prompts. A própria IA vai mandar prompts. É pra ter medo. Nossa, já imaginou se a gente reúne aqui, ó, Rubão, JJ e Thiago Stefano nessa mesa? O que que sai? O que que sai? Tem que ter uma roda, eu Ele acho. vai brigar comigo? Temos que fazer. Não. Eles gravamos episódios com eles. Thiago falou sobre segurança e sobre computação quântica. E o Rubão foi um professor nosso da época de faculdade. Cara, ele deu uma aula que ele veio contando a história da IA desde 1950. Como é que foi cada um desses passos. Assistam os episódios, estão sensacionais. Não. Ficou muito Ficou bom. muito bom, porque Ai, cara. você resgatou pro pessoal, né, que assistiu, porque faz muito tempo esses episódios, e eu acho que isso é o mais interessante. São temas completamente diferentes, nós estamos aqui falando de qualidade, só que há uma conexão e as pessoas precisam entender tudo isso. Então, é muito importante. A gente fica muito grata quando vem um convidado e acaba linkando, reforçando o que Reforça, né? porque mostra que, assim, por mais que na tecnologia a gente tem muita coisa, existem coisas que é aquilo, entendeu? E não importa a área que a pessoa está inserida. Então, assim, e pra gente, eu acho muito legal quando vem alguém de qualidade, mostra que, assim, você não pode entender só de qualidade. Você tem que entender o contexto como um todo. Porque isso faz você ser um profissional completo, isso faz com que você consiga trazer valor para sua área. A gente sai daquele sendo um mero executor. É isso, você tá aqui demonstrando que não, a gente não pode ser um mero executor, e para isso a gente precisa olhar para o contexto. Então a gente fica muito grata, né? O bom profissional de tecnologia, Exatamente. ele tem que conhecer essa linha do tempo que você acabou de descrever aqui. Né? Exatamente. Então a gente realmente fica muito grata de reescutar, reouvir. E às vezes, e é muito interessante, por mais que a gente tá reescutando, sempre tem
Uma diferença. Uma diferença é algo novo, que a gente, de fato, capta e faz total sentido. Então, você capturou muitas coisas que o Rubão falou, como você capturou muitas coisas que o Thiago falou. E, enfim, foram episódios completamente diferentes, né? Cara, sensacional, É. sensacional. E uma roda seria sensacional. Seria, eu vou providenciar essa roda pra gente ver o que sai. Essa é uma discussão boa. A gente tem que conversar com a Darcy aqui pra Eu gente sou ver muito como que a gente besta, faz uma velho. roda O aqui. que você pensou? Solta. Não, tá, os Vai. cara de tecnologia é muito besta. Pensa. Vai, a quinta série tá liberada. Exatamente. Vambora. Bom, agora pra fechar, eu queria que você falasse um pouquinho, JJ, o que você acha, né? E o que você, na verdade, não que você acha, mas que você está vendo, né? Porque você é uma pessoa que realmente se preocupa com o futuro, você é uma pessoa muito antenada, né? Então, para a área de QA, o que você está vendo para o futuro dessa área, né? Tanto de o que pode desaparecer, o que pode evoluir, o que vai modificar. Então, queria que você falasse um pouquinho pro pessoal que está inserido hoje e precisa olhar para frente já, ter aquele Enxergar o próximo enxergar passo. acima do muro, sabe? Então, queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Principalmente, ficar atento ao que está chegando e se qualificar. Não tem jeito, não tem jeito. Você que é de qualidade, você que é de testes, você tem que entender todo esse... Tem que entender o todo que a gente falou aqui. Não adiantava eu chegar aqui e falar só sobre técnicas de teste, nem só sobre arquitetura, nem só sobre liderança, porque amanhã a gente tem ferramentas, hoje, tá? Hoje a gente tem ferramentas que a gente insere um prompt, da mesma forma que eu falei do desenvolvedor, a gente tem ferramentas que a gente insere um prompt e ela cria automação de teste. Já tem. Por que não é disseminado? Porque é caro. Da mesma forma que o empresário ele não quer pagar um salário para o QA, ele também não quer pagar um salário, um valor para a ferramenta. Ah, mas se a ferramenta vai fazer... Não, ele não quer pagar, meu amigo. Tem ferramentas que eu crio treinamentos, mostro em cursos que elas custam $100 mil por ano. Ele não quer pagar R$100 mil por ano por um QA. Ele não vai pagar $100 mil, que é 5 vezes mais, para uma ferramenta. Ele não vai. Ah, mas se a ferramenta fizer... Não vai, ele não paga. E aí ele tem que ficar atento. Isso aí não faz parte do ecossistema, né? Não se sustenta, na verdade, também. Exatamente. Mas vai baratear. Uhum. Do mesmo jeito que barateou o celular. Então, fica atento a isso. E se qualifique todos os dias. Participe das comunidades. A gente tem a comunidade For All Testes, que é muito ativa. Tem a comunidade... Isso em vários grupos, né? Tem grupo de WhatsApp, tem grupo de Telegram. Tem a comunidade QA Tester lá no WhatsApp. Tem as comunidades de grandes instrutores. Participe, veja o que o pessoal tá falando. Às vezes não gosta de falar lá, mas veja, às vezes interaja. Você não vai escrever? Dá um joinha no que o cara escreveu lá, que é importante. Dá apoio para quem tá escrevendo, para quem tá falando. Porque o cara às vezes tá falando, você tá assistindo, acha legal, mas não dá o joinha. Aí o cara se desmotiva. Que nem aqui no Incol, a gente quer seu joinha, né? A gente Exatamente. precisa do seu joinha, senão fica difícil continuar, não é? E tanta coisa massa que vocês trazem aqui. E não custa nada um joinha. É só você dar um joinha, comenta lá, ó, bagatela. E se você chegou aqui até o final, eu vou sortear 10 cursos gratuitos de imersão de testes por se você encontrar quais foram as principais palavras que a gente falou aqui no podcast. As principais palavras que você falou aqui no podcast, você vai comentar e eu vou ver os comentários e vou sortear 10 cursos. Então tem que ter, vou botar uma meta legal aqui, tem que ter no mínimo 100 comentários esse vídeo. Caramba, gostei. 100 Bora comentários lá, é hein, pouco, gente? 100 Então, ó. comentários. Você que quiser ganhar mesmo, é um curso de imersão muito legal. Cara, é um compilado de que eu tenho 15 anos na área, não só em testes, né? Desenvolvedor, já fui programador, já fui gerente de projetos.
tenho pós-graduação em gerenciamento de projetos. Eu tenho pós-graduação em ciências políticas, né? Mas, enfim, é um compilado muito legal, um curso muito legal, que eu vou sortear para 10 pessoas que comentarem aqui comentarem palavras importantes que a gente falou durante o episódio. Porque aí a gente vai saber se você viu mesmo. Sensacional, cara, sensacional. E pra gente também é uma grande surpresa. Muito, muito obrigada, porque de certa forma, vai ser sorteado para o nosso público, Né? Exatamente, para quem comentou a aqui nesse nossa vídeo. audiência. Então a gente, ó, não perde, hein? Não tem oportunidade melhor que essa, hein? Olha lá. Se vocês perderem essa aí eu E encerro dê a casa. apoio aqui, canal, clica aqui. Isso aí. Vai lá na sua referência, seu programador, referência, o cara que criou um curso, o cara que escreveu um livro. Comente, ó, foi legal o que você fez aqui. Só isso, cara. Porque isso daí ajuda o cara a fazer mais. Exatamente. E se você quiser criar também, pode contar com a gente que a gente ajuda vocês a criar, escrever, tudo. Vamos pro fim? Vamos pro fim. Pode encerrar. Podemos? Podemos. Na verdade, agora no final, eu vou encerrar deixando ele contar a história do salgadinho. E depois a gente faz os nossos cortes. Na verdade, eu vou contar como conheci o JJ. Eu começo, tu termina, tá bom? Porque você queria me expor. Estava eu no Dev Referências como staff, apoiando a organização do evento. Passou por mim este rapaz. E aí escutei alguém falando, este é o JJ. O JJ era famoso, mas eu ainda não tinha, né, conhecido presencial. De repente ele parou do lado de uma caixa que tinha, a gente fez brindes, né? Então tinha caneca, tinha garrafa. E aí para não quebrar aqueles itens, sabe aquele isopor? Isopor verde. Cara, agora que ele começou a comer. E ele passou uns 20 minutos tentando me convencer de que aquilo era o quê? Salgadinho. Você não Eu olhou não- na internet até agora. Eu não comi aquilo não, Eu cara. mostrei pra ela na internet que lá é salgadinho. Sabe aquele travesseirão de salgadinho que você compra? Antigamente comprava, né? Hoje é Cheetos. Então, o Cheetos, é aquele Cheetos. Cara, aquilo não é cheetos. É... Tu comeu isopor. Não é... Tu comeu isopor. Comeu isopor e ainda falou pra mim que era só colocar um sazon que dava tudo certo. mas é isso. Maluquinho. Foi assim que rolou o Eu vou te convite. levar numa fábrica de... O dia que eu ficar... Um dia que eu... Não, Eu falei, este rapaz é maluquinho, cara. Vou gravar um episódio com ele. Vamos pra lá. Vamos pro Incol. Foi assim que ele parou aqui, galera. Bom, gente, Nossa. acho que não tem melhor forma de encerrar um episódio do que o salgadinho, o Cheetos, enfim. É isso. JJ O isopor. maluquinho. Ó, só vai ganhar o curso quem comentar isopor junto, hein? Porque foi até o final mesmo. A palavra-chave é isopor. Vamos ver se o pessoal vai captar essa. JJ, brincadeiras à parte, foi um episódio divertidíssimo. Demos muita risada, mas a gente também falou de muita coisa séria. Né? A gente falou sobre a qualidade do profissional de qualidade, né? Muito obrigada pela viagem que você fez, né? A gente acabou nem falando de onde você é, mas a gente vai deixar eles pesquisarem. Tu fez uma viagem para estar aqui e para trazer uma conversa muito rica para o nosso público. Obrigada por topar esse bate-papo com a gente. Muito obrigada mesmo, agradeço de verdade. Assim, acaba sendo difícil a gente receber muitas pessoas de qualidade aqui, e pra mim é um prazer poder falar sobre qualidade, poder debater. Mesmo que você não concorde comigo às vezes, brincadeira. Eu gosto de polêmica, eu gosto é disso. Vocês Eu gostam do gosto- salgadinho, que não é salgadinho, sei lá. Se não tiver ó. treta, eu nem vou. Eu quero ver os devs dele falando que o que vocês estão fazendo agora é qualidade. Vocês viraram tudo testador. Maravilhoso. Eu vou comentar aqui pro Bruno Lins. Vem cá comentar, Bruno. Vai me xingar. Bom, até umas horas. gente, mas chegamos ao fim de mais um episódio. Muito obrigada a quem ficou aqui com a gente até o final. Espero que vocês tenham curtido. Realmente a gente faz os episódios aqui com muita dedicação para trazer histórias, e não só histórias dos nossos convidados, mas também muito conteúdo sobre tecnologia, novidades e tudo que tá vindo aí pro futuro, né, Aline? Foi muito rico. Espero que vocês tenham gostado, aprendido um pouco sobre a história
né? Aprendido sobre qualidade e a gente se vê na próxima chamada. E ó, segue o Altestes, hein? Nós vamos deixar aqui na descrição do vídeo. É uma comunidade aí Riquíssima. riquíssima. Do queridinho JJ. Beijos e até a próxima.